Senhor Jesus, nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos, Senhor, ter clareza daquilo que o Senhor quer conosco através desta palavra. Porque nós queremos a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. Queremos viver a realidade de igreja, de corpo, Senhor, cada dia, para que possamos, Senhor, desfrutar do melhor do Senhor como teu povo. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nós te adoramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que nesse semestre nós ficaremos encharcados deste assunto chamado unidade. Embora nós já fizemos alguns jejuns aqui sobre unidade, já falamos sobre unidade nas 40 horas, né? O ano passado, se não me engano, falamos no início do ano, falamos sobre unidade, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele se encarrega de renovar a sua palavra. Amém? A palavra de Deus, ela é renovada pelo Espírito Santo. Jesus disse que a sua palavra é espírito e vida. Amém? Diga, a palavra de Deus é espírito e vida. Amém. Então não é palavra morta, não é palavra de homens, porque as palavras dos homens se perdem, mas a palavra de Deus não, ela é a mesma sempre. Passará os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus permanece firme, permanece forte, permanece poderosa, permanece tremenda, gloriosa, para fazer transformações, para fazer mudanças, pelo poder do seu Espírito. O Senhor quer fazer essas coisas no meio da sua igreja. Você está pronto para ser tocado pelo Senhor? Amém. Aleluia. É verdade que muitas vezes nós falamos sobre unidade, falamos bastante sobre isso, mas infelizmente nós praticamos muito pouco. Praticamos pouco unidade. E é da vontade de Deus que nós vivamos em unidade. Entretanto, há uma maneira certa, há uma maneira correta de nós vivermos em unidade, que sem isto é impossível. Sem esta maneira correta, é impossível vivermos em unidade. Nós falávamos aqui na quarta-feira, no discipulado geral, de que somos corpo. Diga, somos corpo. Somos corpo e membros individuais uns dos outros, individuais desse corpo. Jesus Cristo é a cabeça, e esses membros têm que trabalhar em sintonia, em harmonia. Esse é o desejo de Deus para nós, vivermos em harmonia. Então a unidade tem um ponto de partida. Vocês podem olhar para mim e perguntar, como é que esse negócio que a unidade tem um ponto de partida? Sim, tem um ponto de partida. E nós precisamos buscar a unidade de maneira correta. Muitas vezes nós olhamos unidade como se partisse de nós. A unidade não parte de nós. O ponto de partida da unidade não é no homem. O ponto de partida de unidade é em Deus. Amém? Diga, o ponto de partida de unidade começa em Deus. Então tudo começa nele. Efésios capítulo 4, do versículo 1 a 3, Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, vamos ler lá, Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora vem o versículo-chave. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se temos que preservar, é porque é algo que já existe. Já existe, porque o Espírito Santo é o Espírito de unidade. Diga, o Espírito Santo é um Espírito de unidade. Amém? Então a unidade começa em Deus. Você lembra quando você estava num mundo de pecado, quando eu estava, quando todos nós estávamos lá, nós não queríamos saber de Deus, evidentemente. Porque
Porque quem está longe de Deus não quer, a não ser que Deus se revele a ele. Então Deus se revelou a nós de uma maneira poderosíssima, de uma maneira tremenda. E ele nos pegou, nos salvou em Cristo Jesus e nos incluiu na sua igreja. Ok? Nos batizou num corpo. E agora esse batismo no corpo foi ele que fez. Então, se você hoje pertence ao corpo, se você hoje quer unidade, é porque começou em Deus. Diz a Bíblia que nós vivíamos longe, nós vivíamos sem o desejo de andar com Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos salvou e nos trouxe para a unidade. Diga, Deus me trouxe para a unidade. Então não é possível nós vivermos em unidade uns com os outros se nós não começarmos, se nós não buscarmos a unidade primeiramente com Deus. Não tem como. Eu querer viver em unidade com vocês, vocês quererem viver em unidade comigo, um querer viver em unidade com o outro, se isto não começar em Deus. Se nós não buscarmos isso primeiramente em Deus. Eu vou explicar isso. Nós vamos caminhar aqui. Ok? Nós queremos ver milagres. Sim ou não? Sim. Queremos ver muitos milagres. E ficamos muitas vezes perguntando por que Deus faz milagres através de uns, usa uns poderosamente e não usa outros. Ou então, Senhor, fulano é tão usado por Deus, e por que eu não sou usado por Deus? Será que Deus faz acepção de pessoas? Deus faz alguma diferença de pessoas? Deus fala, eu não gosto de você não, porque você tem o cabelinho assim, então não vou te usar. Mas eu gosto dela porque tem o cabelinho assim, por isso eu vou usá-la. Eu não gosto de... Não. Deus é maravilhoso, Deus é um Deus de amor que não despreza ninguém. Diga, Deus não despreza ninguém. Deus não despreza ninguém. Aleluia. Então Deus não faz acepção de pessoas. Mas sabe por que essas coisas maravilhosas acontecem na vida dessas pessoas? Deus as usa essas pessoas. É porque elas vivem uma vida de unidade com Deus. Elas vivem em unidade com Deus. Elas vivem numa intimidade com Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Amém. Diga, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Então, quando nós vivemos em unidade com o Senhor, esse sobrenatural, ele acontece. As coisas fluem. As coisas de Deus fluem nas nossas vidas. Muito bem. O texto que lemos fala de um homem que tinha uma intimidade com Deus, que tinha uma unidade com Deus. Por isso ele fazia coisas maravilhosas. Por isso ele era porta-voz de Deus, porque ele tinha uma unidade com Deus. O contexto dessa história não é muito legal. Por quê? Porque o povo, Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei. Depois de Deus ter terminado de escrever com o seu dedo naquelas tábuas de pedra, Deus falou, Moisés, desce depressa, porque o teu povo está lá numa orgia só. Desce rápido. Então Moisés desceu, veio depressa, a algazarra era grande, a orgia, e fizeram um bezerro de ouro, porque na compreensão deles, Moisés estava demorando de descer do monte. Chegaram para Arão e disseram, Arão, faz aqui um Deus, faze-nos deuses. Porque esse Moisés, nós não sabemos nem se ele está vivo, não sabemos nem o que aconteceu com ele, então faça-nos deuses que nos tirem desse lugar. E Arão foi lá e fez um bezerro de ouro com as joias que o povo levou, com o ouro que o povo levou. E quando Moisés chegou, ele simplesmente destruiu aquele bezerro, amassou, triturou, virou pó, jogou um pouco no rio, deu um pouco para o povo beber, e assim por diante. E a situação foi esta. O povo não achava que eles tinham que viver uma vida separada para o Senhor. Conquanto que entrasse em Canaã, o resto era irrelevante. Mas veja bem, Moisés era um homem que desfrutava dos milagres de Deus no seu ministério.
Líder de célula. Nós como líderes, eu como pastor, você como líder de célula. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Amém. Você quer ver milagres na sua célula? Amém. Então você precisa de buscar essa unidade com Deus. Muito bem. Moisés tinha esta unidade com Deus, porque ele buscava Deus separado. Unidade exige separação. Diga unidade. Exige separação. Veja bem que quando nós lemos o texto lá, diz que Moisés, ele separava um lugar, ele armava a tenda e ali ele buscava ao Senhor. Então Moisés tinha o costume de se separar para buscar o Senhor. Você quer que Deus fale com você? Você quer que Deus fale com você? Então separe-se. E esse separar tem dois lados. Porque nós estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo, com tantas vozes, com tantas coisas que falam na nossa mente, tantas pessoas que falam tantas coisas, que quando Deus fala, nós não conseguimos discernir quando é Deus que está falando. Nós não conseguimos entender. Então nós precisamos nos separar deste mundo, separação. Isso é o significado da palavra santo. Precisamos viver no mundo, porque não seremos pessoas alienadas, fora da realidade, pessoas que viveremos numa caverna, longe de tudo. Não é isto. Nós temos que viver no mundo, mas o mundo não pode viver dentro de nós. Amém? Diga, eu tenho que viver no mundo. Mas o mundo não pode viver em mim. Só quem pode viver em mim é Cristo. Então Moisés tinha o costume de se separar. Jesus também fazia isso quando ele queria ouvir do Pai. Vocês estão lembrados? Jesus passava muitas vezes a noite inteira, ele sozinho, para ouvir do Pai o que o Pai queria dele. Tem muitos crentes buscando direção, mas buscando direção em lugares que onde não tem direção. Às vezes até ouvindo conselhos de pessoas que não têm nada a ver com a fé, de que não tem nada a ver com aquilo que ele crê, buscando conselhos. Você quer um conselho? Você quer conselho sábio? Amém? Você quer conselho sábio? Amém. Aqui está o conselho de Deus para você vencer. Todo o conselho de Deus está aqui. Amém? Já citei isso aqui, cito sempre. Guardo a tua palavra. Aonde? Para quê? Amém. Então há momentos que você tem que se separar de tudo para que Deus fale com você. No Monte da Transfiguração, o que Jesus fez? Pegou Pedro, Tiago e João e levou eles para um monte. E ali diz o texto que se transfigurou diante deles. As suas vestes se tornaram brancas. Uma tradução de Bíblia diz que as suas vestes se transformaram brancas de um modo que nenhum lavandeiro ou tintureiro, poderia branquear, porque era a resplandecente glória do Senhor. Você quer ouvir Deus na sua vida? Amém. Separe-se, porque Deus vai falar com você. Deus vai dar direção na sua vida. E naquele momento diz que Jesus começou a se transfigurar e apareceram Moisés e Elias. Eles queriam, depois que falaram com Jesus, Pedro, façamos aqui 3 tendas, a história vocês conhecem, mas uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então você tem que ouvir Deus na sua vida. Fala para o seu irmão, você precisa ouvir Deus. As decisões que você diz que vai tomar, diga para ele. Você precisa tomar. Só depois que ouvir Deus. Não faça isso. Antes de ouvir o Senhor. Aleluia. Então tem muita gente ouvindo outras coisas e não ouvindo Deus. E quando não ouve Deus, dá tudo errado. Aleluia. Porque não se separa. Então quando Moisés entrava na tenda da congregação, que ele se separava, sabe o que acontecia lá dentro daquela tenda? Quando Moisés entrava ali, tinha aquele tempo com Deus,
os sonhos de Moisés, os pensamentos de Moisés e os sentimentos de Moisés se ajustavam a Deus. Moisés ajustava os seus sonhos, ajustava os seus pensamentos, ajustava os seus sentimentos aos de Deus. Muita gente não quer nem entrar na tenda da congregação, não quer estar separado com o Senhor, porque se ele começar a orar, Deus vai falar, isso está errado, isso está errado, assim eu não quero. Então, simplesmente, é melhor nem entrar na tenda da congregação, porque eu já sei o que Deus vai falar. Os tropeços que nós temos na nossa vida não é outra coisa senão falta de ouvir o Senhor e obedecer. Diga, eu preciso ouvir, mas também obedecer. Você quer ser um vencedor? Então entra na tenda da congregação. Entra na tenda. O que é entrar na tenda? É ter um momento só seu e Deus, em intimidade, em unidade. Assim, aqueles pensamentos que perturbam a sua mente serão alinhados com o pensamento de Deus. Quando ele entrava na tenda, também a nuvem descia. Não é maravilhoso? Não é maravilhosa essa cena, irmãos? Moisés, o homem de Deus, andando no meio do arraial, e quando ele entra na tenda da congregação, uma nuvem desce. Que coisa linda, não é? Que espetáculo sobrenatural, não é? Que espetáculo sobrenatural. Mas muita gente só quer ver o espetáculo sobrenatural. Não quer entrar na tenda. Muitos só ficam de fora olhando a nuvem. Mas Deus chama você para entrar na tenda porque Ele quer um segredo com você. Ele quer isso com você. O povo ficava do lado de fora, quando viu Moisés passando, todos diziam, lá vai ele orar. Deus vai falar com ele agora. Ele diz que quando a nuvem descia, todos se ajoelhavam, colocavam o rosto no chão e adoravam o Senhor. Você não precisa ficar só de longe vendo a nuvem. Hoje você pode entrar na tenda da congregação, porque Deus quer falar com você. Muitos hoje só querem ficar observando a nuvem. O que seria nuvem? Vendo de longe as coisas acontecerem. Vendo de longe sobrenatural acontecer. Mas eu quero dizer para você que se você entrar na tenda, Deus vai falar. Quando Moisés entrava, a nuvem descia, o povo que ficava do lado de fora não ouvia nada, mas Moisés ouvia. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, mas como é que Deus fala com você? Que eu não sei como é que é isso. Eu não entendo como é que Deus fala, que Deus falou com você. Isso é loucura. Deus falou para você não ir, para você não vir, para você não comprar, para você não vender. Como é que é isso? Fala, mas Deus fala mesmo com o homem? Eu digo que Deus fala. Diga, Deus fala. Deus fala. Ele já falou com você? Então diga assim, Ele fala comigo. Ele fala comigo. E eu não quero ficar, diga. Só vendo a nuvem. Eu quero entrar na tenda. Para ouvir Deus. O Senhor Jesus diz assim, olha, você quer falar com Deus e quer que Ele fale com você? Entra no teu quarto, tranca a porta, se separa e fica lá até Deus falar. Fica lá. Moisés, quando subiu ao monte, o Senhor falou, vem cá que eu quero falar com você, que eu quero dar algumas instruções, que eu quero dar mandamentos. Já comentei isso aqui numa reunião, estou sempre falando sobre isso. Ele subiu ao monte, Deus não falou do primeiro dia que ele subiu. Deus demorou 6 dias para falar com Moisés. 6 dias. 6 dias Moisés sentado numa pedra. Não sei se frio, se calor. Talvez muito calor durante o dia e frio à noite. Não tinham o que comer, provavelmente. Não sei se ele levou uma cestinha com algum pão, com alguma coisa. Bom, eu vou lá rapidinho, eu vou levar só um lanchinho aqui e depois eu volto. Mas fato é que ele ficou 6 dias até Deus falar com ele. 6 dias. No 7º dia, Deus então falou com ele.
Quantas vezes nós falamos, Senhor, fala comigo, e fazemos tipo de oráculos, né? Oráculos, viramos a Bíblia de lado para cá, apontamos o dedo, tiramos um versículozinho, vamos na casa de fulano, vamos aqui, vamos acolá, para ver se Deus fala, porque nós não temos paciência de esperar. Moisés poderia ter dito simplesmente no 6º dia, sabe de uma coisa? Deus está demorando, eu vou embora. Se ele quiser falar comigo, ele fale, mas eu não vou ficar aqui não. Eu não vou ficar aqui. Você está pedindo para que Deus fale com você? Então tenha paciência que Ele vai falar. Fala para o seu irmão, irmão, Deus vai falar com você. Mas tenha paciência. Fica na tenda da congregação. Aleluia. Muitas pessoas só querem hoje ver a nuvem, não querem entrar na tenda. Só querem ver a nuvem. Só querem ficar na periferia. Mas Deus te chama para viver em unidade, porque Ele deseja ter intimidade com você. Amém? Infelizmente, nós vivemos uma geração que só quer ver a nuvem, mas não quer entrar na tenda. Sabe por que não quer entrar na tenda? Porque não quer compromisso. Porque o evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho muito fraco. É um evangelho que não exige renúncia. É um evangelho que para alguns, né, não exige renúncia. Você só frequentou um culto, você só entregou uma contribuição, está muito bem. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o evangelho de Jesus Cristo, se você assumi-lo verdadeiramente, sabe de uma coisa que você, vou dizer uma coisa aqui que poderá te assustar, você atrairá algumas coisas não muito boas sobre você. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você entrar na tenda e clamar ao Senhor, Ele vai te dar forças para você enfrentar todo tipo de dificuldade. É isso que vai acontecer, aleluia. O evangelho do Senhor Jesus, ele é contraditório. Ele é contraditório. Eu quero te perguntar, você se dispõe a entrar na tenda? Sabe por quê, gente? Porque muitos querem só a nuvem da prosperidade, mas não querem a nuvem da fidelidade. Mas não querem a tenda da fidelidade. Muitos querem a nuvem da restauração, mas não querem ser quebrantados, não querem a tenda do quebrantamento, não querem que Deus trabalhe na vida dele. Quando a situação está difícil, é melhor eu fugir. É melhor eu fugir. Vocês lembram de Neemias, que foi levantado para restaurar os muros de Jerusalém? Você também é um restaurador de muros, amém? Diga, eu sou um restaurador de muros. E se você entrou na tenda e se dispôs a ser um restaurador de muros, eu quero te dizer uma coisa, você vai atrair pessoas que vão querer te desanimar. Pessoas que vão querer te tirar do foco. Você está na tenda e todo mundo fala, você está muito fanático. Você está muito fanático com esse negócio de crente. Você parece que vai enlouquecer. Por causa de 12 fanáticos. Vou dizer 120, que estavam lá no cenáculo, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, por causa daqueles homens fanáticos. Um fanático se levantou naquele dia, na primeira pregação que aquele fanático fez. Quanta gente? 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Você quer ser um fanático assim? Amém. Então entra na tenda. Entra na tenda. Aleluia. Hoje, esse é o tempo do politicamente correto. Presta atenção aqui. É o tempo do politicamente correto. Você não pode ser nem muito... Você não ser assim, um negócio meio esquisito. As pessoas não podem tomar posição naquilo que acham que creem. Mas não é bem assim. Nós temos que nos posicionar, gente, na nossa fé. Temos que nos posicionar. E lembrando que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que estão aí para nos tirar fora do propósito de Deus. Mas não vai conseguir não, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Voltando a falar sobre o que já falei. Deus fala. Diga, Deus fala. Deus fala.
Como eu já disse, muitos não querem ouvir Deus falar. Porque quando Deus fala, Ele destrói, muitas vezes destrói os meus próprios planos. Nós não cantamos aí? Os meus sonhos são maiores do que o meu. Como é que é, gente? Me ajuda aí. Amém. Então muitos não querem ouvir Deus, porque Deus vai falar que ele ou ela está num caminho errado. Não querem ouvir o Senhor. Mas eu quero crer que você quer ouvir o Senhor. Você lembra quando nós oramos assim, muitas vezes, Senhor, fala, o que o Senhor falar eu obedecerei. Você já não orou assim? Quem nunca orou assim? Quem já orou assim? E quando Deus falou, o que aconteceu? Quando Deus falou, aí você falou assim, Senhor, não era bem assim não, Senhor. Assim também não, né, Senhor? Logo aí o Senhor vai tocar, logo isso o Senhor vai pedir, caramba. Poxa vida. Aleluia. Então muitos não querem entrar na tenda, porque Deus fala. Vocês lembram de Isaías, no capítulo 6, do livro do profeta Isaías, versículos de 1 a 5? Que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a glória de Deus se manifestou ali de maneira poderosa, e o holofote de Deus foi em cima da vida de Isaías. Vocês estão lembrados disso? Vocês já viram num palco quando está tudo escuro e entra lá o artista e um foco de luz só em cima dele e tudo mais escuro, destacando só aquela pessoa? Eu creio que assim foi com Isaías. Provavelmente deveria ter outras pessoas junto com ele ali, mas o foco de Deus foi somente sobre a vida dele. E quando a luz de Deus raiou sobre a vida dele, ele pôde se enxergar, ele pôde se ver. E qual foi a fala dele? Ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Aleluia. Quando é bom, quando a luz de Deus raia e nós reconhecemos quem somos, é verdade? Isaías reconheceu quem ele era. Ai de mim, porque eu sou isto. Eu sou isto. Mas tem gente que não reconhece quem é, não se enxerga, não se vê. Deus está falando, o couro está comendo. Foi boazinha a palavra hoje, foi legalzinha a mensagem hoje. Pancadaria. O culto estava meio assim, mas foi boazinho, sabe? Mas quando alguém que é sensível ao Espírito de Deus, alguém que é sensível ao Senhor, quando a luz de Deus raia, ele cai. Como aconteceu com Ezequiel, quando ele viu a glória de Deus, viu aquelas rodas, viu aqueles animais, aqueles seres viventes, quando ele estava junto ao rio Quebar também, lá pelo capítulo 3 ou 4 do livro do profeta Ezequiel, ele estava junto ao rio Quebar e viu aquela glória de Deus, diz que ele caiu por terra. Aleluia. Porque a luz de Deus raiou, e quando a luz de Deus raia sobre a nossa vida, nós não ficamos em pé. Não é isso que diz o cântico? Eu não posso ficar
Amém. Quando nós entramos na tenda da congregação, quando nós temos uma intimidade com Deus, sabe o que acontece? Deus nos confronta. Deus nos confronta. Deus nos ensina. Muitos não entram na presença de Deus, não têm intimidade com o Senhor, porque não querem ser confrontados. E Deus é muito educado. Diga, Deus é educado. Diga, o Espírito Santo é educado. Então, ele olha, eis que estou à porta e bato. Nós pregamos isso para os incrédulos, para aqueles que não conhecem a Deus, não é verdade? Mas Jesus está falando isso para uma igreja. Para uma igreja que provavelmente Jesus estava do lado de fora, querendo entrar para fazer uma obra. E muitas vezes Jesus está no nosso coração dizendo, olha, eis que eu estou à porta e bato. Eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero fazer uma obra na sua vida. Aleluia. Pregamos isso para as pessoas que não são crentes, mas isso é para crente. Igreja que Jesus está de fora, o homem está no comando, a vontade do homem está no altar, a vontade do homem está no centro. Mas Jesus está pedindo, olha, deixa eu entrar que eu quero mudar meu povo. Deixa eu entrar que eu quero mudar corações. Aqui, Senhor Jesus, tu tens livre acesso neste lugar. Amém? Para fazer transformação. Aleluia. Então nós não queremos ser confrontados. Tem pessoas que não querem ser confrontadas. Quando você confronta, ela logo... Isso não é só aqui não, irmãos. É por aí afora. É por aí afora. Mas diga assim comigo, nós precisamos ser confrontados com a verdade. Aleluia. Você quer ser um vencedor? Amém. Digo, você quer ser um vencedor? Amém. Então entre na tenda e tenha um momento de comunhão com Deus, de intimidade com Ele, porque aí as coisas vão mudar na sua vida, Deus vai falar. Aleluia. Deus fala com quem quer ouvir. Deus fala com quem quer ouvir. Deus não fala com quem não quer ouvir. Porque para ouvir Deus precisa ter coração para ouvir. Precisa ter coração para ouvir o que Deus quer falar. Mas nós preferimos só ouvir palavras de bênçãos. Ouvir palavra que vai nos abençoar, que vai entrar pela janela, que vai entrar pela porta, que vai sobejar, que vai transbordar. Deus é poderoso para fazer tudo isso. Amém, meus irmãos? Amém. Mas haverá um momento que Deus vai dizer para nós assim, olha, endireita os teus caminhos. Endireita os teus caminhos. Endireita as tuas veredas. Vai chegar o momento que Deus poderá falar assim comigo, falar assim com você. Mas nós, para evitarmos isso, nós preferimos não entrar na tenda da congregação, preferimos simplesmente ficar só vendo a nuvem, nos alegrando com a nuvem, só com a nuvem. Jesus, só isso. Como eu disse aqui outro dia, só com a nuvem das festas gospel, só com a nuvem dos ajuntamentos gospel, com a nuvem dos shows gospel, e cantores gospel, e cospe para lá, e cospe para cá, tudo, sabe? As pessoas não querem entrar alguma coisa contra os cantores, não tenho nada contra isso. Mas quando você entrar na tenda da congregação e Deus falar com você, você verá que essas coisas são secundárias. Porque é Jesus Cristo que faz a obra na sua igreja, não é cantor. Alguns anos atrás, quando nós íamos fazer congressos, e o debate era o seguinte: quem nós vamos convidar para cantar e para pregar? Temos que convidar um cantor e um pregador de nome. Temos que convidar um cantor e um pregador de nome para atrair pessoas. Vocês estão vendo? Já não é Jesus que atrai as pessoas. Porque Jesus disse assim, olha, quando eu for levantado, muitos eu atrairei a mim. Quando Jesus foi a realidade na minha vida e na sua vida,
As pessoas serão atraídas, porque nós estaremos na cruz. A cruz estará em nós. E as pessoas quererão dizer: que estilo de vida maluco é esse que você vive? Que estilo de vida doido é esse que você vive? Eu quero saber disso. Então você vai dizer assim, como Jesus disse: vem e vê. Vem comigo que eu vou te mostrar que estilo de vida maluco é esse. Aleluia. É um estilo de morte, estilo de vida que exige morte para entrar na vida. Diga, morte. Para entrar na vida. Mas, meus irmãos, quem quer morrer? Nós queremos sempre guardar alguma coisa da velha vida para desfrutar. Mas quando nós entramos diante do Senhor, na tenda da congregação, além da nuvem, Deus então começa a mostrar que tem coisas que são supérfluas, que não são importantes para nosso caminhar com Deus, mas nós queremos tanto, nós gostamos tanto, e aí o nosso estilo de vida começa a ser igual do mundo. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, diz assim, que as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. Você conhece a voz de Deus? Você sabe discernir a voz de Deus? Sabe? Aleluia. Só sabe discernir a voz de Deus aquele que está acostumado a entrar na tenda da congregação. Aquele que está acostumado a andar na presença do Senhor. Aleluia. Deus fala na tenda do encontro. Aleluia. Vocês já repararam que aquela pessoa que está acostumada a estar na tenda da congregação, que está acostumada a estar em unidade com Deus, está acostumada a desfrutar de intimidade com Deus, ele parece que é meio abestalhadinho. Todos têm ele como meio louquinho. Já viram? Vocês já viram isso, né? Todo mundo parece que ele é meio louquinho, não é não? Pois é, tudo quanto é coisa ele fala: não, vou falar com Deus. Deus não falou comigo. Eu não aceito isso não porque eu estou vendo que não é de Deus. Parece que é meio doidinho. Porque a minha Bíblia diz, eu sou também, que as coisas de Deus para o mundo são loucura mesmo. São loucura. São loucura. E só entende dessas loucuras quem é louco igual, do resto não tem jeito. Porque o Evangelho do Senhor Jesus é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos, poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos avançar nesta comunhão de profundidade na tenda com o Senhor. Veja bem que Moisés ouviu o Senhor face a face. Deus falava com ele face a face, como se fala com um amigo. Quando você entra na tenda da congregação, naquele momento que está só você, naquele momento que você entra, é só você e Deus. E Deus se revela a você. Você já ouviu Deus falar com você, que você olha para trás assim, você pensa que tem alguém? Já ouviu assim? Porque eu já ouvi. Já contei isso aqui lá, 30 anos atrás. Vai fazer agora, 30 anos atrás. Também foi uma vez só. Uma vez só. Que eu estava para sair de férias, enfim, e o Senhor falou comigo: vai, pega o que você tem, leva para sua casa, porque quando você voltar, você não vai ter mais esse emprego. E eu fiquei olhando para trás, assim, foi tão poderoso falar que eu fiquei olhando para trás. Será que tem alguém aqui falando alguma coisa? Não, mas o que Deus falou foi tão forte aqui dentro de mim, que parecia que era alguém do lado de fora. Você quer ouvir Deus assim? Entra na tenda da congregação. Embora Deus, a especialidade de Deus não é falar com voz audível, do externo. A especialidade de Deus é falar aqui, no seu espírito. Deus fala no seu espírito. Aqueles que estão fazendo maturidade no espírito verão isso. Amém? Então Deus quer falar face a face com você. Quer falar a você como a um amigo. Diga, Deus é meu amigo. Muito bem. Você lembra quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra? Tinha um homem que era acostumado à tenda também, que era Abraão. E Deus chamou Abraão para conversar com ele.
o Todo-Poderoso, falou: Abraãozinho, meu amigo, vem cá, vamos comer um churrasquinho aqui que eu quero compartilhar um negócio com você. É o seguinte, Abraão, está um negócio muito sério ali em Sodoma e Gomorra, e eu quero destruir aquela cidade. O que você acha? O que você acha, Abraão? Senhor, eu acho o seguinte, se lá tiver 40 justos, como é que o senhor faz? O senhor vai destruir o justo com o ímpio? Não. Se tiver 35, e se tiver 30, e se tiver 5, não vou destruir. Sabe lá o que é isso? Em Cristo você pode ter essa intimidade. Deus falar com você, mas você precisa estar em unidade com Ele. Precisa buscar o Senhor, amém? Estou caminhando aqui para terminar já, irmãos. Então veja. O resultado disso, como eu estou dizendo, você falar face a face com Deus, está como um amigo, e o rosto resplandecente. Diz que quando Moisés, todas as vezes que ele entrava na tenda e saía de lá, o seu rosto resplandecia. Que ele precisava colocar um véu, porque o povo ficava assustado com aquele negócio. Como é que é isso? Amém? Mas agora a Bíblia diz que nós não precisamos mais cobrir o rosto, porque nós com o rosto descoberto, nós temos que resplandecer a glória de Cristo. Com o rosto descoberto, as pessoas vão olhar para você, mas eu vejo uma coisa diferente em você. O que é isso aí? O que é isso? Moisés tinha que cobrir algo que era transitório, aquela glória que se acabava, que ele precisava de entrar lá dentro. Não, mas agora não. Agora você é o templo. Isso não te favorece dizer glória a Deus? Você é o templo, a nuvem está agora no seu coração. Está aí dentro agora, a glória está dentro de você. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais o que está dentro vem para fora. E as pessoas começam a olhar para você, não é pelo aquilo que você veste, ou deixa de vestir. Não é. É porque você tem comunhão com Deus, você tem intimidade, você tem unidade com Ele. E as pessoas começam a andar com você e falam assim, mas espera aí, o teu falar é diferente. Você fala diferente, eu não sei, eu não consigo entender. Como você consegue viver nesse mundo falando, sendo desse jeito? Como é que você consegue? Principalmente os jovens aí, né, que são muito questionados. Mas você não... E também não... Você não... E também não... É que vocês se bastam, né? Cristo se basta na vida de vocês, amém? Diga, Cristo me basta. E é o suficiente. Então, o mundo precisa ser impactado pela glória de Cristo que está na sua vida. E esta glória, ela se manifestará à medida que você tiver esta unidade, esta intimidade com Deus. É isso que o Senhor quer de você, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de nós cada dia. Então, a unidade, ela começa com Deus. Diga, a unidade na vida da igreja começa com Deus. Então, não adianta simplesmente você cobrar unidade de mim, ou eu cobrar de você, se você não tem primeiro unidade com Deus. Não adianta. Não adianta. Nós estudaremos aqui unidade a partir do dia 29, nosso grande jejum de 21 dias. 21 dias de jejum, amém? Você aí, líder de célula, que ainda não sabe a quantidade de livros para a sua célula, você está dormindo no ponto da Assis Ribeiro e o ônibus vai passar, o 23,90, 24,90, sei lá como é que é, 25,90? O 25,90 vai passar, o 27,65 já era, o 374M já foi, enfim... E você vai ficar dormindo lá. Tá? O 2501, então, que é um navio, um nasce, outro quando morre, é complicado, né? 2501, então, nem se fala, né? Então, você está perdendo tempo de falar com seu líder de célula. Eu quero um livro sobre a unidade, por favor.
Por favor, eu quero o meu, custa R$15 e já estou com o dinheiro queimando na mão aqui para pagar. Ok? Então nós vamos falar muito sobre isso, vamos jejuar sobre isso, vamos praticar isso em nome de Jesus. Diga, eu quero praticar unidade. E primeiramente, com Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Você entendeu o que Deus quer de nós? Que nós precisamos buscar primeiramente essa unidade com o Senhor. Comece a clamar e dizer, Deus, eu quero ter intimidade, eu quero ter unidade com o Senhor, para que isso se revele no meu viver diário com os meus irmãos. Comece a clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, a tua igreja. Nós precisamos desta intimidade poderosa, porque o Senhor quer falar ao teu povo, o Senhor quer falar, Senhor. Nós queremos, Senhor, entrar na tenda da Tua presença, entrar na tenda, Senhor, da Tua glória, da Tua graça. Espírito Santo, vem mover, vem mover, vem mover, Espírito de Deus. Aleluia, fazer a Tua obra, Senhor, Tua obra poderosa em cada coração. Bendito seja o nome do Senhor, Deus fiel, Deus tremendo e glorioso. Bendito seja o teu nome, aleluia, Senhor, glória a Jesus, neste tempo, Senhor, de unidade, para cumprirmos o teu propósito, fazermos a tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus.